convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, não se assustem a esta cena meio macabra. Durante um banquete festivo, aparecer uma cabeça de alguém publicamente, já imaginem a impressão. Mas, além destas brincadeiras feias que os homens sabem fazer, Deus costura as coisas mais bonitas da história. O homem rejeita, Deus valoriza e exalta. E hoje estamos fazendo a festa de São João, filho de Zacarias e Isabel, prima de Nossa Senhora. O apelido Batista lhe vem porque ele batizava. Feito adulto, à beira do Rio Jordão, batizava. Batizador, Batista. Respondendo ao anúncio de Jesus, não nasceu homem maior de João Batista. Palavra de Jesus que é a verdade. Então, nós acreditamos e aceitamos João, o Batista, como o maior homem que apareceu sobre a terra. E tem razão. Até na liturgia,
Só ele recebeu a honra de ter 2 festas no ano. Todos os outros santos têm a festa do martírio, o nascimento para o céu, quase todos. Enquanto Jesus, Maria e João têm 2 festas, a festa do nascimento e a festa da morte, do nascimento para o céu. Temos o Natal e a ressurreição, o nascimento de Maria e a Assunção de Maria. De João, temos o nascimento dele 24 de junho, festa de São João, Joãozinho, e agora 29 de agosto, festa do martírio dele. Caríssimos irmãos, o que nos ensina esta festa? Temos de sintetizar ao máximo o pensamento durante a liturgia. Porque este homem, o maior de todos os homens da história, nem nasceu, nem vai nascer o homem maior de João Batista. Onde está a grandeza deste homem? É muito simples. Está nisto, imitador de Jesus. Toda a vida dele em fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Lhe custou a vida, mas fez a vontade de Deus. Aí que está a nobreza, a grandeza deste santo. Nunca ele se permitiu de desviar a própria vida deste princípio fundamental, a vontade de Deus, que é sempre perfeita. Deus não pode errar, Deus não pode se contradizer. A vontade de Deus é perfeita na sua sabedoria, na sua onipotência, é sempre conduzida pelo amor. A vontade de Deus é sempre amor, porque Deus é amor. E João Batista acreditou nisto. Quem lhe sugeriu, mas nós dizemos, quem lhe infundiu esta convicção que foi a regra de vida dele, que o tornou grande, generoso, até doar a vida, como acabamos de escutar no Evangelho. E aí é o grande mistério da história deste homem. Nós estamos na casa de Maria, Nossa Senhora, e com toda alegria nós temos de reconhecer que a história de João começa a se revelar grande pela presença de Maria. Nós sabemos que Nossa Senhora, apenas o arcanjo Gabriel lhe anunciou que foi a escolhida de ser a mãe de Jesus, o Redentor da humanidade, apenas Maria aceitou, eis, fazer a vontade de Deus, e sua serva do Senhor. Quem sou eu para me opor ao projeto de Deus? Se faça de mim segundo a sua vontade. Maria imediatamente se levantou e foi de Nazaré até Ain-Caim, perto de Jerusalém, do norte a sul, para atender a prima Isabel, que já estava no 6º mês de gravidez, como o arcanjo lhe tinha revelado. Porque a Deus nada é impossível. Como nada é impossível que uma moça, uma virgem, pudesse ser mãe sem colaboração de homem, assim nada é impossível a Deus que um casal já idoso, mais de 80 anos, com uma mulher estéril a vida toda, pudesse conceber e ter uma criança. A Deus nada é impossível. Quando Maria chegou em Ain-Caim, na casa de Zacarias e Isabel, ela, educada, mais nova, uma adolescente, saudou naturalmente Isabel. Nesta saudação de Maria,
Isabel sentiu um milagre extraordinário na vida dela. Logo, Maria, que a saudação chegou a meus ouvidos, a minha criança, no 6º mês, a minha criança pulou de alegria no meu seio. Bem-aventurada tu, Maria, que acreditastes na palavra do Senhor. Aqui nós entendemos pelo Evangelho a grandeza desta criança. E nesta grandeza entra também a presença de Maria. Maria, adolescente, tinha apenas, diria, uma semana o concebimento de Jesus, um embrião apenas, mas era a mãe do meu Senhor, como Isabel a saúda. E apenas ela saúda a palavra de Maria, cheia do Espírito Santo, pela presença de Jesus que já começava a viver na barriga dela, esta palavra produz uma alegria evangélica, a bela notícia. E Isabel se sente transformada e a criança pula de alegria no seio da mãe. Daí começa a grandeza de João, que depois será o Batista. O encontro de Maria e Isabel, o encontro de João, o precursor de 6 meses mais velho, do pequeno Jesus que começava a se formar naquela semana. Caríssimos irmãos, são pequenas coisas domésticas, diria até biológicas, mas são mistérios grandíssimos da nossa religião, em que Deus está operando com a sua presença onipotente e misericordiosa a salvação e a redenção da humanidade, começando com uma saudação de 2 mães, beneficiada misteriosamente, uma virgem adolescente e uma estéril já idosa. A Deus é nada impossível. O amor de Deus faz estes milagres. E João cresce neste clima da presença de Deus na vida dele. A vida toda, desde o início, portanto, do seio da própria mãe, ele se acostumou a fazer uma coisa só na vida dele: fazer a vontade de Deus, se consagrar alma e corpo para executar esta vontade de Deus. Abandonou tudo, se consagrou ao serviço de Deus. O homem paupérrimo, não possuía nada, até vestido com um couro de animal, se alimentava só com o que a natureza lhe oferecia, mas dedicava a sua vida a serviço do que ele conheceu, sem conhecê-lo naturalmente, quando tinha 6 meses, neste encontro misterioso das mães deles, mas com Jesus nunca mais se encontrara. E teve a sorte que nesta vida consagrada, na pobreza, na castidade total, dá o exemplo iniciando um Novo Testamento, fechando o Antigo Testamento, em que o matrimônio, a família, a criação de filhos fazia parte integrante da vocação do hebreu. Era uma maldição se o hebreu não casasse e não tivesse filhos. E João renuncia a esta cultura milenária do povo hebraico e inicia um Novo Testamento, viver solteiro, na castidade e na virgindade, mas sobretudo, além da pobreza e da castidade, vivendo o Novo Testamento na obediência à vontade de Deus. Eu sou uma voz que fala, anunciando
quem deve de verdade reinar, que era Jesus. E quando Jesus, com 30 anos, se apresenta no meio dos pecadores que pediam o batismo, à beira do Jordão, para ele, como os outros pecadores, ser batizado, aí que João reconhece, pelo Espírito Santo, que aquele homem estrangeiro que se apresentava era o primo dele, mas era o Messias, o Redentor, que pedia o batismo reservado aos pecadores. Por isso João se recusa, mas Jesus o obriga: faça a justiça de Deus, isto é, obedeça à vontade de meu Pai, me batize, para que Jesus, naquele batismo dele, pudesse vivenciar e manifestar a grandeza desta nova história que inicia o Novo Testamento. Deus, na sua infinita misericórdia, veio não para condenar os pecadores, mas para libertá-los da causa da morte e da desgraça dele, que é o pecado. O que é o pecado? É a desobediência à vontade de Deus. Adão e Eva, criados por Deus para serem imortais, sem sofrimento, sem desgraças, na total felicidade física e espiritual. Mas única condição, que se mantivessem sempre em comunhão com o Criador, a origem da vida. Mas, escutando a sugestão maléfica de Lúcifer, que já tinha feito esta experiência de se colocar contra a vontade de Deus, se transformando em Satanás e criando o inferno, Adão e Eva, infelizmente, caíram nesta desgraça de acreditar mais na serpente Satanás do que na palavra de Deus. Desobedeceram. Não queremos depender de Deus, queremos ser autossuficientes e estragaram a nossa festa. Entrou o pecado, desobediência à vontade de Deus, e com o pecado, infelizmente, entrou a morte, com todas as consequências que nós sofremos e carregamos. Eis aí que João Batista aparece como a pessoa mais providencial que a história doou à humanidade, para iniciar a nova história, a história da redenção, da libertação, da renovação desta humanidade que ficou sempre amada por Deus, porque Deus não se arrepende das suas obras. E Deus mesmo pessoalmente em Jesus quis resolver o problema, como só Ele pode resolver o problema, começando novamente o caminho da obediência à vontade do Pai. Jesus, Deus, mas como homem, sentiu, diria, a tragédia, às vezes, de fazer a vontade de Deus, quando começou a paixão dele, na horta de Getsemani. Pai, se for possível, afaste de mim este cálice da paixão. Porém, não se faça a minha vontade, a tua vontade. E João Batista viveu fazendo sempre a vontade de Deus. E João Batista foi vítima de uma instituição que o pecado gerou. O pecado gerou o adultério, o divórcio, a separação, a desacralização da família. E João foi vítima desta situação, fruto do pecado da humanidade. Caríssimos irmãos, agradeçamos a Deus que não se cansou de nos amar. E começando com João Batista, iniciou o Novo Testamento, a nossa história, a história da nossa liberação, da nossa redenção, da nossa vitória definitiva, que é a vitória de Jesus. João Batista, o maior dos homens, mas ele não quer ficar sozinho. Através do batismo, um exército
de fiéis, quando recebe o batismo, a pergunta que o sacerdote ou o diácono faz: por que quer ser batizado? O padrinho responde: porque quer ser filho de Deus. Mas João Paulo II corrigia: deveria responder: porque quer ser santo, quer me salvar. Porque o batismo inicia a salvação. É a nova história, o Novo Testamento, é a bela notícia que nós recebemos. Caríssimos irmãos, custa sempre fazer a vontade de Deus? Custa, porque nós temos de reagir e eliminar esta tentação de Satanás e do mundo, o príncipe deste mundo, que procura sempre de arrastar os homens do lado dele, cuja casa é o inferno. Mas Jesus veio a partir de João Batista para abrir um novo caminho, a nova história, a nossa salvação. Claro que custa, exige sacrifício, exige uma tomada de posição generosa, corajosa, para renunciar ao mundo que quer nos enrolar continuamente como consegue, inventando coisas, tudo contra a vontade de Deus. Deus errou, Deus não entende mais a humanidade, Deus caducou. Preferimos seguir a teoria, a filosofia dos homens, que inventam coisas novas, culturas revolucionárias. Aí é o futuro da humanidade, o futuro da morte, o futuro das guerras, da violência, do desrespeito. E Jesus, depois de Batista, iniciou uma nova posição. Quero assumir de novo a vontade de Deus como a minha regra fundamental de vida, custe o que custar. Os homens, os amigos, os sócios poderão me ridicularizar, me marginalizar. Prefiro ser ridicularizado, marginalizado pelos homens, mas acredito em Deus, porque os homens e o mundo são falsos e hipócritas. Deus é a verdade. E Jesus conclui dizendo, a partir de João Batista: então todos nós aqui presentes assumamos este compromisso. Jesus é o caminho, é a verdade, é o único que vai nos dar a vida eterna. E eu esta noite, lembrando o meu batismo, renovo o meu compromisso batismal. Quero seguir este caminho único que me leva à salvação, à vida eterna. Na verdade que Jesus me manifesta, acredito nele e não no mundo. E Jesus vai me dar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.